A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Horas. As notícias com Matilde Malva Sabino. Começamos com o conflito no Médio Oriente. Os Estados Unidos aprovaram uma venda de armas no valor de mais de 150 milhões de dólares a Israel, o que equivale a cerca de 130 milhões de euros. A venda de 12 mil bombas de quase 500 quilos foi aprovada pelo Gabinete de Assuntos Político-Militares do Departamento de Estado. O Gabinete norte-americano detalha em comunicado que esta venda vai melhorar a capacidade de Israel para enfrentar ameaças atuais e futuras, reforçar a defesa israelita e servir como meio de dissuasão contra ameaças regionais. O exército israelita afirma estar esta madrugada a responder a um ataque com mísseis iranianos, uma informação avançada num primeiro comunicado. Já numa segunda nota emitida minutos depois, o exército israelita levantou alerta aéreo declarado no norte do país e informou de que já era permitido deixar os espaços protegidos em todas as regiões do país. De acordo com a CNN Internacional, ao final da noite desta sexta-feira, o aeroporto de Merabat, em Teherão, ficou em chamas depois de um ataque israelita, depois também de Israel anunciar uma nova vaga de ataques em larga escala contra a capital iraniana. Numa publicação nas redes sociais, o presidente norte-americano afirma que não haverá acordo de paz até que haja uma rendição incondicional. E Donald Trump poderá estar interessado em colocar tropas no terreno no conflito com o Irão, é o que avança a NBC News, que cita uma fonte próxima do presidente norte-americano. A ideia terá sido levantada e discutida estes últimos dias com conselheiros e republicanos fora da Casa Branca. O objetivo é criar no Irão um regime semelhante ao da Venezuela, onde a liderança colabora com Washington na exploração e extração de petróleo. A Rússia estará a apoiar o Irão na guerra com informações sobre as bases norte-americanas e israelitas. A notícia é avançada pelo The Washington Post, que cita 3 responsáveis norte-americanos com conhecimento dos relatórios das secretas. Os serviços de informação norte-americanos acreditam que Moscou está, desde o primeiro dia do conflito, a transmitir informações das secretas ao Irão. Esta participação indireta russa no conflito tem facilitado os ataques do regime de Teherão às forças dos Estados Unidos. As informações transmitidas incluem a localização e movimentações das forças norte-americanas no Médio Oriente, incluindo tropas, meios aéreos e navais. Por agora, a Rússia é o único ator estatal que se sabe estar a apoiar o esforço de guerra iraniano, mas as secretas norte-americanas acreditam que também a China pode estar prestes a entrar na guerra do lado de Teherão, é o que avança a CNN Internacional. Os Estados Unidos dizem não estar preocupados com a participação da Rússia no conflito no Médio Oriente. Em entrevista à CBS, o secretário da Defesa garante que estão a acompanhar tudo e que tudo está a ser incorporado nos planos de batalha. Pete Hegseth rejeita a possibilidade de a ajuda russa estar a colocar os Estados Unidos em risco no conflito e refere que são os norte-americanos que estão a colocar os outros em risco. O secretário-geral do Partido Socialista defende um plano de mitigação dos efeitos da guerra no Irão na economia portuguesa. Em declarações aos jornalistas, José Luís Carneiro apela ao governo para antecipar os efeitos e não andar a correr atrás do prejuízo. O Governo anunciou uma medida de redução do ISP, que me parece uma medida escassa nos seus efeitos, e aquilo que eu quero dizer é que o Governo deve preparar um plano de mitigação dos efeitos desta guerra no Médio Oriente, que não apenas tenha efeitos nos combustíveis, mas também possa ter efeitos na redução dos custos com os bens alimentares e dos custos, nomeadamente com os empréstimos à habitação. Esse pacote de medidas de mitigação dos efeitos da guerra no Médio Oriente devem ser adotados não apenas pelo Governo da República, e também é importante que o Governo Regional dos Açores prepare um conjunto de medidas, porque aquilo que é expectável é que os efeitos nocivos desta guerra sejam profundos e possam ser mesmo duradouros.
O apelo de José Luís Carneiro à entrada de uma reunião com militantes para a apresentação da candidatura à líder do PS na Lagoa Ilha de São Miguel, nos Açores. José Luís Carneiro afirma que a redução de 13 cêntimos do ISP, anunciada pelo Governo, corresponde ao aumento que acabou de fazer em final de dezembro e que, sendo assim, o Executivo liderado por Luís Montenegro tem de deixar claro se quer ou não tomar decisões que tenham efeitos concretos na redução deste imposto. O PCP diz que a direita é cúmplice da guerra e escusa de chorar lágrimas de crocodilo face às consequências. No comício dos 105 anos do Partido Comunista em Lisboa, Paulo Raimundo exige preços regulados para impedir que sejam os portugueses a pagar o conflito. Paulo Raimundo afirma que o Estado português assumiu um posicionamento de submissão face a este conflito que envergonha o país e afronta a Constituição. O Bloco de Esquerda considera que Paulo Rangel não tem condições para continuar como Ministro dos Negócios Estrangeiros. O coordenador do partido acusa o Ministro de ter ocultado informação ao país sobre a utilização da base das Lajes, uma situação grave. Palavras de José Manuel Pureza. Hoje o dia fica marcado pelo conhecimento que foi dado ao país pela imprensa de referência de que, relativamente à utilização da base das Lajes por aviões norte-americanos, o Governo ocultou dados, ocultou informação ao país. Isso é gravíssimo. O Ministro Paulo Rangel indicou que havia condições que passavam por os aviões que utilizassem a base das Lajes não serem utilizados para missões ofensivas e hoje o país fica a saber que pelo menos 7 utilizações não tiveram a autorização explícita e não tácita que a lei obrigava, isto é, que o acordo da base das Lajes obrigava. O Ministro ocultou isto ao país, não pode ser, é inaceitável. Esta sexta-feira, o Expresso noticiou que os Estados Unidos fizeram 7 voos a partir das Lajes antes do acordo condicional do Governo e já com a guerra em curso. Para José Manuel Pureza, só há um resultado possível, a demissão de Paulo Rangel. Na ânsia de, prestar serviço a Donald Trump, nesta sua aventura que rompe completamente com a Carta das Nações Unidas, com todo o direito internacional público, o Governo empresta o território nacional para que as coisas sejam feitas e sejam feitas ilegalmente, sejam feitas à socapa, sem o conhecimento do país. A democracia não tolera isto. Este Ministro não tem, portanto, condições democráticas para continuar a exercer o seu cargo, na nossa opinião. É o entendimento do coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, em declarações em Leiria. E na atualidade nacional, a Câmara Municipal de Leiria vai pedir um empréstimo de 25 milhões de euros ao Governo. O empréstimo tem como objetivo pagar os danos causados pela tempestade Christine. O presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, diz que ainda assim o valor não é suficiente face aos prejuízos. Tudo o que o município quer fazer, que é muito, não é, mas é um início. Depois devemos receber dinheiro do seguro, já voltámos a receber mais uma tranche do seguro. Importa dizer que o município tem um seguro de 230 milhões de euros para cobertura de edifícios. Não sabemos qual é o valor final que vamos fechar, mas se não o tivesse, hoje estávamos muito piores. Isso também é um desafio que se deixa aos portugueses no futuro, é que o seguro da sua habitação deve ser equacionado como obrigatório, porque não sabemos o dia da manhã. Gonçalo Lopes, numa visita a 2 escolas do Conselho, na qual acompanhou o Ministro da Educação, que foi verificar os danos nas escolas. A Câmara de Leiria estima que os prejuízos rondam os 800 milhões de euros, sem contabilizar os custos com infraestruturas municipais e do Estado e também na floresta. Foi a notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 5. Até já.